Oi, eu sou Maristela Rosa e este é o Comunique-se Bem, o seu curso online e totalmente gratuito de comunicação e narrativas online, um curso que vai durar o ano inteiro, que a gente vai conversar muito sobre construção de narrativas na internet, um curso com recorte de gênero e raça, voltado para pessoas pretas, para mulheres, para trabalhadores, para quilombolas, enfim, para pessoas que trabalham em ONGs, e eu espero poder ajudar na construção aí do seu projeto, da sua vontade de fazer comunicação online ou de expandir e aprimorar a comunicação online que você já tem. Enfim, espero mesmo poder ajudar. Como vocês já sabem, esse é um projeto apoiado pelo Não Inviabilize, pela Déia Freitas, patrocinado por ela, e ele só tá aqui no ar por conta desse patrocínio. Então vamos lá hoje para falar do que? YouTube. Sim, esta plataforma que a gente escolheu para abrigar aqui o nosso curso. Vamos conversar sobre esta plataforma que está em transformação, inclusive. Então, vocês vão ver que muitas coisas eu vou falar do que eu já sei, do que eu já trabalhei aqui. Também vou falar de algumas coisas que estão em processo de mudança. Mas vamos falar das redes um pouco no geral, no sentido de a gente entender que todas as redes estão em mudança, muitas vezes mudanças constantes, mudanças de formato, mudanças de como captar o público, de como difundir o conteúdo, né? Quem trabalha com comunicação online, a gente tem essa questão porque você acaba se tornando uma empresa, você se torna uma marca com o seu conteúdo, mas você está dentro de outra empresa. A gente precisa dessas plataformas para poder divulgar, difundir o nosso trabalho. E essas plataformas são outras empresas, são grandes conglomerados que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem o acesso a eles. A gente não tem o acesso às decisões que são tomadas, ainda que elas vão impactar diretamente nas nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso rendimento. Impactam sim, e impactam muito, mas o que a gente tem que fazer sempre é aprender, muitas vezes com tentativa e erro, muitas vezes fazendo e entendendo e testando para que a gente consiga entender e seguir esse fluxo. Não há um lugar onde a gente vá conseguir conversar com essas empresas e falar, e aí, como é que funciona exatamente? Como que vocês trabalham? Quais são as políticas? Tá? Nenhuma dessas plataformas tem uma conversa direta com criadores, no sentido de uma conversa direta e aberta, tá? Eles têm as políticas deles, eles são as empresas privadas e eles fazem à sua própria maneira, a verdade é essa. Inclusive o YouTube aqui é muito pioneiro nisso, de ter algum diálogo com os seus criadores, assim, sabe? De fazer eventos, de trazer as pessoas um pouco mais para perto. O YouTube ainda tem essa política com seus criadores, alguns deles pelo menos. Outras plataformas não tem nem isso, assim, não tem absolutamente nada, tá? Então a gente tem muito desse desafio aí. Quem tá na internet, quem trabalha com isso sabe muito bem disso, assim. O YouTube é essa plataforma aqui de vídeos. Vocês já devem ter ouvido aí a historinha muito bonitinha de que dois amigos estavam numa festa e aí eles gravaram um vídeo e aí eles tentaram subir pra internet e eles viram quanto era difícil subir um vídeo pra internet e mandar para os amigos e familiares. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar o YouTube. E isso é uma historinha mesmo, e só uma historinha, porque a realidade é que a gente está falando de pessoas com acesso a muito dinheiro, pessoas com acesso a outras pessoas que já estavam aqui na internet empreendendo, com grandes conglomerados, enfim, com possibilidade de capital para financiar um site desse tamanho, né? E aí, com grana e pesquisando aí quais seriam as brechas da internet, o YouTube foi criado. Inclusive, se vocês quiserem entender mais disso, porque que eu tô dizendo que é só uma historinha, tem um vídeo no canal O Algoritmo da Imagem, que eu já falei aqui antes, de Senhorita Bira, que é um canal muito bom, que faz a gente compreender um pouco mais desses mitos, né? E entender como um mito mesmo, como uma criação de historinha
pra gente achar, eles tiveram uma ideia e eles revolucionaram. Então será que se eu tiver uma ideia brilhante eu vou revolucionar também? Não, se você tiver muito dinheiro, se você tiver pessoas milionárias para investir no que você quer, talvez você consiga. Se não, fica mais difícil. Mas aí esse é um papo para lá, pro algoritmo da imagem. Aqui a gente está falando de comunicação e aí eu vou trazer esse dicionário aqui, é o Dicionário de Comunicação e Mídia, porque ele tem a definição do que é o YouTube. Eu já falei disso lá atrás, né, em outra aula, quando a gente falou do consumo de redes aqui no Brasil, e a gente conversou sobre, inclusive, o ranking, né, das 10 redes sociais mais usadas pelo brasileiro. O YouTube aparece em segundo lugar. E, inclusive, eu trouxe essa pesquisa muito fresca, né? Muito nova. Então, é muito legal a gente perceber isso, assim. O YouTube se tornou uma rede social muito popular no Brasil mesmo. Vamos lá para a definição do YouTube nesse dicionário aqui de mídia, né? O YouTube é um site de partilha de vídeos, fundado em 2005. O YouTube foi fundado em 2005 e desde 2006 subsidiária do Google. A popularidade do YouTube deve-se à combinação de vários elementos e processos de comunicação num só veículo. Concebido inicialmente como um site para downloads e uploads de vídeos pessoais e amadores, o YouTube funciona também como um vasto arquivo de vídeo e áudio que oferece espaço opcional para manifestação e comentário crítico de seus usuários. Além de ser uma forma de veiculação alternativa, caracteristicamente descentralizada e sem a maioria das restrições e empecilhos de distribuição próprios da mídia tradicional. Os índices de popularidade do material exibido são também estabelecidos no site, fazendo com que muitos aspirantes ao estrelato na mídia, animais e humanos, crianças e adolescentes e adultos, exibam suas qualidades criativas nas várias plataformas, smartphones, computadores, consoles, TVs e etc. Com o investimento de capital de 1,5 milhão de dólares, a estrutura da companhia foi desenvolvida em fins de 2005 e início de 2006. O crescimento e a expansão extraordinária do YouTube fez com que o site recebesse, em poucos meses de existência, mais de 100 milhões de entradas diárias. Atualmente, o YouTube é o principal site de consumo de vídeos nos Estados Unidos, sendo o terceiro website mais visitado na internet. E aí, toda essa outra parte aqui que eles têm sobre o YouTube já está bem datada, porque esse dicionário aqui, ele tem mais de 10 anos. Então, os dados aqui, daqui para frente, já foram superados. Mas essa questão do início do YouTube é muito interessante da gente entender, né? Começou lá em 2005, já em 2006 já era do Google. O investimento inicial para que o YouTube fosse criado foi de 1,5 milhão de dólares, enfim. E como foi dito aqui, o YouTube, ele é esse site no primeiro momento de uploads e downloads de vídeos, né? Então era um lugar onde você colocava o vídeo lá caseiro e mandava para sua tia, para sua mãe, mandava o link, oi gente, vê isso e tudo mais assim. E depois com o tempo ele foi se tornando essa plataforma de criadores de conteúdo, né? De pessoas criando aqui para outras pessoas, assim, e de forma cada vez mais profissional, né? Um termo que a gente já usou muito aqui, a gente vai utilizar ainda mais, mediatização, né? E aí nessa definição do YouTube, ele trata justamente dessa coisa do YouTube ser a descentralização da oportunidade de fazer audiovisual e espalhar para as pessoas, né, de uma forma muito rápida, né, os vídeos que você coloca no YouTube e a partir daí as pessoas de diferentes lugares podem ver, inclusive de diferentes países, né. Então essa descentralização faz muito parte dessa questão da mediatização, né, dessa sociedade mediatizada que a gente vive. E o YouTube, a partir do momento que ele se torna essa possibilidade, né, que ele se torna mais do que postar vídeos caseiros, a oportunidade de vir ao estrelato, como é colocado aqui, né, ele se torna uma plataforma
de criação de conteúdo e se torna também uma rede social, né? No sentido de que reúne pessoas em torno de interesses semelhantes, né? Em torno de interesse naquele assunto, naquela personalidade, naquele formato. Então o YouTube, até aqui, ele se caracteriza muito como essa rede social que cria a possibilidade de criadores construírem uma comunidade em torno de si, né? E isso é uma coisa que sempre diferenciou muito o YouTube de outras plataformas, né? Primeiro, a oportunidade de produzir audiovisual descentralizado da grande mídia. Então as pessoas podem sentar nos seus quartos, nos seus escritórios, na sua casa, com o seu celular, produzir um vídeo, postar e outras pessoas assistirem. Então, primeiro, essa grande possibilidade é um marco, né, da história da internet, assim que o YouTube trouxe essa possibilidade. E aí depois a construção de comunidade em torno de si. Então, se eu falo de games, ou se eu falo de um game específico, ou se eu falo de anime, ou se eu falo de literatura, ou se eu falo de maquiagem, ou se eu falo de política, enfim, seja qual for o assunto que você trate, você consegue construir em torno de você uma comunidade que não só te assiste, mas que se inscreve no seu canal e que é notificada quando você postar vídeos novamente, que volta, que você tem possibilidade de comentar. E quem é produtor de conteúdo, ver os comentários, responder os comentários, interagir. E aí o YouTube, ao longo do tempo, foi expandindo essa experiência de comunidade. Então tem a questão da aba comunidade hoje que o YouTube tem, que é uma aba do YouTube que o criador posta foto, posta texto, conversa com a sua comunidade. A partir dali, as pessoas também ficam mais próximas do seu criador de conteúdo. Então o YouTube, ele tem essas características, assim, diferente de outras redes sociais. O YouTube não é baseado num feed aleatório, em tese. E aí eu tô falando do que a gente tem do YouTube clássico até aqui, porque aí depois a gente tem um formato de shorts, que eu vou falar depois, tá? Mas aí o que a gente conhece do YouTube, digamos, clássico, né? É esse YouTube onde você se inscreve nos canais que você tem mais interesse, e quando você entra no YouTube, você tem as notificações desses canais que você tem interesse, e você tem as notificações do que se relaciona com esses canais aos quais você tem interesse. Então você está sempre em contato, em tese, com a construção de conteúdo que você mesmo fez a partir de se inscrever, a partir de colocar o sininho de notificação. É por isso que os criadores, se vocês consomem muito YouTube, falam para vocês, gente, lembre-se de se inscrever no canal, de comentar, de ativar o sininho, porque tudo isso realmente faz com que você continue engajado naquela comunidade, que você receba novas notificações, que o YouTube entenda que você tem interesse naquele conteúdo e continue te alimentando dele. Como que o YouTube faz isso? Através de uma coisa chamada algoritmo. Ai, meu Deus do céu, o algoritmo. Eu falei que nem o Silvio Santos, algoritmo. Porque o algoritmo é realmente um papo que a gente poderia ter uma aula só de algoritmo, mas eu não sou especialista nisso, então não posso dar uma aula só disso. Talvez mais lá pra frente, durante o nosso curso aí, eu tenha tempo de estudar mais sobre algoritmo, porque tem muitas discussões novas sendo feitas sobre ele. Mas nesse momento aqui, o que a gente precisa entender do algoritmo, especialmente nesta aula que a gente está falando de YouTube, esse algoritmo, ele é uma espécie de aprendizado tecnológico que a própria rede social tem, com o objetivo de te fazer passar mais tempo dentro da própria rede social, tá? Todas as redes sociais têm o mesmo objetivo, que é lucrar através de publicidade, né? E aí, quanto mais eles têm mais usuários e as pessoas passando mais tempo dentro dessa rede, mais eles conseguem aí essa margem de lucro, né? E tudo mais que tá embutido nessa questão do capital. E aí, para te fazer passar mais tempo dentro do YouTube, o que esse algoritmo preza? Mostrar para você coisas que são relacionadas com os gostos que você mesmo vai construindo dentro da plataforma. Então é por isso que você fala, nossa,
eu vi um vídeo de gatinho fofinho, agora estão me aparecendo outros 15 vídeos de gatinhos fofinhos. Por isso, porque se você assistiu, aí o algoritmo entendeu que, opa, ela gosta disso. Então, vamos estimular ela a ficar aqui mais tempo, vamos entregar para ela o que ela gosta mais e aí te fazer continuar assistindo e assistindo e assistindo. Por isso que quando você assiste a um conteúdo até o final, quando você dá like, quando você comenta, tudo isso são ferramentas que o algoritmo vai ler como: isso aqui é interessante para esse usuário, então eu vou alimentar ele mais disso aqui para que ele fique mais tempo. Só que não é uma questão de eu assistir a Maristela, então o algoritmo vai só me entregar conteúdos da Maristela. Não. Eu assisti a Maristela falando de quadrinhos. Vários quadrinhos meus aqui, porque eu sou uma colecionadora. Eu assisti a Maristela falando de quadrinhos. Então eu vou entregar outros conteúdos também de outras pessoas falando de quadrinhos. Eu vou entregar outros conteúdos de pessoas falando de literatura, né? E aí fazer com que a pessoa fique aqui e fazer com que a pessoa também conheça outros criadores, outros conteúdos, porque quanto mais conteúdos tiver, mais essa pessoa vai ficar aqui dentro. Para quem produz, no que isso acarreta? Em algumas coisas. Primeiro é a exigência da plataforma de que você produza cada vez mais e cada vez com mais frequência. Então, sim, acontece de que quando você é um criador de conteúdo e você não tem uma frequência de criar conteúdo, você não consiga alcançar muitas pessoas. E a frequência, gente, é muito, muito, muito importante para a criação de conteúdo, mesmo assim, sabe? Não só pela questão do algoritmo, mas também por isso. Porque o algoritmo, ele tem essa questão de, se você posta uma vez por semana, o seu conteúdo vai ser pulverizado de um jeito. 2 vezes, 3 vezes, todos os dias. Tem muita gente aqui no YouTube que produz mais de um vídeo por dia, que solta 3, 4, 5 vídeos por dia. Gente, é claro que para nós que não somos pessoas que têm muita grana, que pessoas que não têm uma equipe para produzir isso aqui, que não tem uma equipe para trabalhar junto na construção de conteúdo para a internet, né? Eu trabalho na internet há mais de 7 anos e eu nunca tive uma equipe, né? Então sempre tivemos que fazer tudo aqui. Gravar o vídeo, pensar na pauta, editar, fazer capa de vídeo, postar, responder comentário. Então esse tipo de produção tão massiva fica totalmente sustentável. Absolutamente sustentável. Então nem pensem nisso assim. Se você é uma pessoa sozinha para produzir o seu conteúdo, nem pense nessa coisa de vou produzir vários conteúdos por dia, porque é realmente muito difícil assim. Mas a questão de ter uma constância é muito importante e muito interessante. Primeiro por essa questão de algoritmo mesmo, porque muitas vezes o que acontece é quando você posta uma vez e depois lá um mês você posta outra, e depois você não posta mais, depois você volta, enfim. A gente fala assim de um boicote do algoritmo, né? No sentido de ele não reconhecer o seu conteúdo como essa constância e você acabar ficando realmente de escanteio. É uma coisa que acontece, é uma coisa que muitos produtores de conteúdo percebem, esse impacto mesmo do alcance do seu conteúdo, mas aí também tem uma questão de criar público, criar uma comunidade, que é muito importante. Se você é um criador de conteúdo, mais do que pensar em criar, em sair da bolha, em ter um vídeo viralizado, não sei o que, é muito importante pensar em criar uma comunidade. E o que isso significa? Criar pessoas que entendam o seu conteúdo, que se relacionem com o seu conteúdo, que se relacionem com você, com a sua maneira de falar, com os mesmos interesses que você tem e que voltem para te assistir. E a constância no conteúdo é uma dessas maneiras, especialmente aqui no YouTube. Se você posta toda segunda-feira às 8 da noite, quando você cria uma comunidade, as pessoas vão saber que você posta toda segunda-feira às 8 da noite e elas vão voltar para te ver, sabe? E aí muitas vezes quando você cria isso, as pessoas falam, nossa, e você, sei lá, por algum motivo não tá lá, as pessoas falam, nossa, mas o que houve? Por que o fulano não tá aqui? E isso é muito legal,
Quando você consegue criar isso, quando você consegue criar as pessoas voltando para te ver, isso significa que você está construindo uma comunidade. Mas você só constrói isso com tempo e com constância de produção. Com voltar assim. Por isso que a gente fala muito dessa questão de encarar a coisa de uma maneira profissional, sabe? Porque muitas vezes as pessoas encaram assim: ah, hoje eu não tenho o que falar, ah, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero não. Ai, não, ai, mas hoje não, ai, nossa, não tô afim, ai, sei lá, vamos ver quando eu posto de novo. E aí a pessoa não entende: ai, mas por que eu não consigo alcançar as pessoas? Ai, por que eu não consigo público? Ai, por que eu não consigo isso e aquilo? Sabe? Porque é muito importante entender isso. O YouTube é uma plataforma enorme que muita gente usa para assistir coisas e muita gente usa para produzir coisas. Você está disputando a atenção, o tempo das pessoas com várias outras pessoas, com várias outras. Então, assim, uma mudança de algoritmo, uma mudança de horário faz com que as pessoas, mesmo que elas gostem de você, que elas vão para outros lugares, porque do mesmo jeito que elas gostam de você, elas podem gostar de outros, sabe? E aí, se você mesmo não cria essa relação com o público, como que você quer que o público crie essa relação com você de volta? O Luigi, que é um criador de conteúdo que eu gosto muito, muito, acho ele extremamente inteligente, assim, e ele tem uma visão muito boa da criação de conteúdo. Inclusive ele tem um aulão que eu quero muito fazer, assim, um aulão sobre criar conteúdo para internet e tudo mais. E aí ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é muito verdade. Ele falou: o seu criador de conteúdo preferido, ele está a uma mudança de algoritmo do esquecimento. O que isso quer dizer? Ai, eu adoro a Maristela, eu assisto a Maristela toda semana, nossa, eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa, eu acho a maneira que ela produz única, nossa, eu adoro tudo que ela fala e tudo mais. Semana que vem eu não posto, na outra semana eu não posto, o algoritmo não recomenda meus conteúdos para você, sumir, você vai começar a ver outras coisas. E você nem vai se lembrar muito que você gostava de mim. Até se alguém comentar, você fala: nossa, é mesmo, eu assistia muito ela. Nossa, será que ela posta ainda conteúdo? Vocês entendem? Ou não só, eu parei, né? Ou eu continuo postando do mesmo jeito em todo lugar, mas os assuntos que eu comecei a tratar foram se descolando da minha comunidade. Então o algoritmo não foi entregando mais conteúdo. Também pode acontecer, sabe? Porque tem uma coisa muito interessante aqui no YouTube, que a maneira de você conseguir que as pessoas te encontrem aqui no YouTube é através da barra de busca. Então, se tem um assunto aí no momento e tal, e as pessoas estão procurando muito, você pode fazer vídeo a respeito. As pessoas vão te encontrar, pessoas que não te conhecem, pessoas que nunca te viram vão te achar ali no meio, quando elas estiverem procurando. Isso é uma coisa interessante também de se fazer, e muitas pessoas recorrem a isso. Ou você estar no relacionado de vídeos de outros criadores de conteúdo que tenham a ver com o seu espectro ali. O YouTube, ele te dá dados muito interessantes, né? Ele tem aquela parte do estúdio ali, que ele tem ferramentas muito interessantes de você entender a sua audiência, quem te assiste mais, em quais regiões do país, quais as idades das pessoas que mais te assistem. E também tem um lugar que mostra quais são os outros canais que o seu público está assistindo. E aí é muito legal, porque tem a ver com justamente com essa questão dos vídeos relacionados. Então eu acabei de ver um vídeo do Luigi, e o vídeo do Luigi me encaminhou para um vídeo da Maristela. E aí, como tem a ver, eu assisti o vídeo da Maristela e gostei, me inscrevi, continuei lá. Essa questão de vídeos relacionados é uma coisa muito, muito, muito interessante aqui no YouTube, e que faz muita gente construir essa comunidade e crescer os seus conteúdos. E aí, por que eu disse, e eu venho dizendo durante essa aula, que o YouTube funciona assim até aqui. Eu usei até o termo YouTube clássico. Por que isso? Porque esta plataforma aqui vem sofrendo grandes mudanças. Eu falei do ranking aqui de redes sociais mais consumidas no país, né, no Brasil,
e o YouTube fica em segundo lugar, o TikTok aparece em quinto lugar. E aí eu tô falando só da realidade brasileira, tá? Mas é isso, o TikTok, ele vem crescendo bastante no mundo inteiro. E aí, se a gente for pegar esse recorte de idade, o TikTok, ele tem tido uma aderência cada vez maior entre pessoas muito jovens, sabe? Entre crianças e adolescentes. Muitos dentro do TikTok. Sabe essa coisa da barra de busca que eu falei que tem no YouTube, que as pessoas procuram para saber de determinado assunto no YouTube? Muita gente já está fazendo isso no TikTok, em primeiríssimo lugar. Antes, o primeiríssimo lugar para buscar qualquer coisa referente a audiovisual na internet era o YouTube. Para pessoas mais jovens, tem sido o TikTok. E aí, o YouTube e o Google, percebendo essa mudança, né? Percebendo que cada vez mais o vídeo curto e o vídeo vertical tem sido uma tendência, né? Das pessoas consumirem, afinal de contas, o uso da internet através do celular tem crescido cada vez mais, como a gente já comentou aqui também. O YouTube criou uma ferramenta aqui chamada Shorts. O YouTube Shorts é um TikTok dentro do YouTube. É basicamente isso. E aí a lógica é completamente outra, né? Porque aí não tem essa lógica de vídeos relacionados, não tem essa lógica tão intrínseca de construção de comunidade, tem mais essa lógica mesmo da barra ali de rolagem infinita, que você vai rolando e vai caindo em vídeos aleatórios e você vai assistindo e vai dando like em uns você assiste até o final, outros você assiste mais de uma vez, outros você, enfim. E aí cai mais na lógica do TikTok, que eu vou conversar com vocês em outra aula, assim. Mas a questão é que isso tem mudado profundamente o YouTube. Afinal de contas, o YouTube sempre teve essa lógica própria que a gente conversou aqui nessa aula, mas ele tá migrando para essa outra lógica de TikTok, que é bem diferente, assim. E aí nós, criadores de conteúdo aqui na plataforma, estamos parados esperando o que vai acontecer. Se o YouTube vai continuar investindo nessa forma clássica e também no Shorts, ou se essa forma clássica vai decair e vai continuar só o YouTube Shorts. Enfim, a gente está tentando entender o que vai acontecer com a plataforma. Mas, por enquanto, o YouTube, como a gente conhece, continua existindo, né? O YouTube também tem crescido muito com as pessoas consumindo na TV, né? Inclusive vídeos longuíssimos, né? Esses videocasts, mesacasts, tipo Flow Podcast, tipo Podpah, Desce a Letra Show e tantos outros, que tem papos longuíssimos, conversas longas. Então, tem uma contradição aí nesse sentido, né? Porque o YouTube tem investido nessa coisa de vídeo curto por conta do TikTok, mas dentro da plataforma, os vídeos longos, esses formatos longos, eles têm crescido bastante. Assim, as pessoas têm assistido cada vez mais o YouTube na televisão também. Inclusive o próprio YouTube apresentou esses dados sobre esse crescimento das pessoas assistindo na TV. Então a gente tem essa configuração do YouTube, assim. Para quem quer produzir um conteúdo com conversas longas, que precise de um raciocínio com mais substrato, né, que não consegue falar do que quer falar em 1 minuto, 1 minuto e meio, quer produzir essa questão de comunidade, que volte toda semana, o YouTube é uma possibilidade muito interessante. Infelizmente, a gente vem vendo sim uma queda no YouTube, especialmente pela própria empresa, né? O YouTube como empresa está muito confuso, né? Quem produz já para o YouTube sabe disso. A gente costuma falar que é muito difícil falar de uma plataforma que nem ela sabe muito mais quem ela é hoje. Mas o YouTube ele ainda se configura como esse espaço de vídeos longos. Porque antes a gente só chamava de vídeo, agora a gente chama de vídeo longo, com o vídeo curto se sobressaindo aí nas redes sociais. E essa possibilidade de construir comunidades, que sempre foi o que me chamou a atenção no YouTube, né? Essa possibilidade das pessoas voltarem, te assistirem de novo. Semanas, né? De você falando de coisas diferentes, mesmo que o tema seja um tema central no seu canal, enfim. O YouTube oferece essa possibilidade. O YouTube também tem desenvolvido e aprimorado essa questão das lives. Eu mesmo tenho usado no meu canal. O meu canal começou como um canal clássico de sentar e conversar
cortar o vídeo e postar no YouTube. Hoje o meu canal Papo de Preta é o que a gente faz lá, lives toda semana, né? O YouTube vem se especializando nessa coisa de lives, né? O chat, as pessoas poderem contribuir com o super chat, enfim, mas essa é outra questão que a gente conversa depois também, dessas novas ferramentas aí. Mas o YouTube tem essas ferramentas, sabe? De você estar próximo do seu público, de você construir uma constância de programação, digamos assim, do seu conteúdo, né? As pessoas serem notificadas, as pessoas voltarem e estarem com você. Das redes aí, das principais que a gente vai conversar, é a mais trabalhosa, né? Porque a gente tá falando de vídeos mais longos, de você editar, sentar, editar o vídeo, postar, tem a thumbnail. É importante falar disso aqui também, porque a gente tem a questão de táticas, né? Para você alcançar mais pessoas aqui. Então, estar constantemente é uma tática, né? De você ter uma constância e uma regularidade de postagem de conteúdos, ter uma consistência no seu conteúdo também é importante. Ah, eu falo de política, mas no outro vídeo eu faço bolo, aí no outro vídeo isso não é uma coisa muito recomendada, né? Justamente para a questão de criação de comunidade, especialmente se você está no começo, é muito importante você ter uma base construída do que as pessoas podem encontrar e podem esperar no seu canal. Aí você fala, ai, mas a fulana de tal, ela faz vídeos, a Boca Rosa, ela começou com maquiagem, mas agora ela faz vídeo da vida dela, ela faz vídeo não sei o que, mas a Boca Rosa já tá com milhões de seguidores, né, gente? Se a gente tá falando de nós começando, produzindo, querendo construir essa comunidade, essa unidade, assim, de ação, né? Essa coisa mais restrita no que você vai oferecer para o seu público é importante para gerar essa identificação, né? E depois dessa identificação gerada, você pode introduzir outras coisas, mas é interessante ter essa base do que eu quero falar, do que as pessoas vão encontrar aqui, com o que essas pessoas vão se identificar. E também tem a questão de thumbnail, título, né? O YouTube tem essa coisa de que as pessoas estão ali passando, vendo os vídeos e aí da pessoa olhar e clicar e falar, quero ver isso aqui. E a thumbnail tem muito com isso. A thumbnail é a capa do vídeo, é o que a pessoa vai ver ali, sabe? Isso é muito interessante de pensar, porque sim, faz diferença. Faz diferença. Então muita gente usa a coisa da setinha, do círculo, de usar uma cara assustada, de usar um não sei o que para impactar as pessoas, de usar um título chamativo também. Título foi sempre uma coisa que eu fiquei muito tempo parado pensando, meu Deus, que título eu posto aqui para esse vídeo, sabe? Sempre foi título e thumbnail, sempre foram um desafio, continuam sendo um desafio para mim, porque eles fazem a diferença. Se você quer falar, sei lá, da Gisele Bündchen, aconteceu Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciam, sabe? Como que você vai colocar isso? Tudo sobre a separação de Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen já tá lá embaixo, sabe? Então, assim, é importante você pensar. Porque quando as pessoas clicarem, tem que ter ali aqueles nomes marcantes para que elas encontrem o seu vídeo. Tem a questão das tags também, que ajudam as pessoas a encontrarem o seu vídeo. Da descrição do vídeo. Tudo isso vai ajudar as pessoas a encontrarem o seu vídeo mais fácil. E aí a thumbnail, de uma vez que elas encontraram o seu vídeo, que elas tenham vontade e curiosidade de clicar no seu vídeo. Tudo isso é importante de ser pensado. E é claro que o YouTube tem suas diretrizes de comunidade, como todas as plataformas e redes sociais. Isso é muito importante que a gente entenda também. Então estão falando essa semana do Zé Felipe e da Virgínia, mas o meu vídeo não tem nada a ver com eles. Eu vou colocar na tag Zé Felipe e Virgínia só para as pessoas encontrarem o meu vídeo? Não, porque isso é contra as diretrizes de comunidade e o seu canal pode ser banido por isso. Então é muito importante que a gente entenda também essa coisa de diretriz de comunidade. Não vale tudo para que as pessoas encontrem o seu vídeo. Mais dúvidas sobre isso a gente pode conversar na nossa live que a gente vai ter, né? Porque falar de uma rede social como o YouTube de tanto tempo, tem muita coisa para ser dita, mas acho que o básico eu trouxe aqui para vocês sobre essa rede aqui que está sofrendo grandes transformações, e a gente vai observando e vendo no futuro o que o YouTube vai virar, no que o YouTube vai se transformar. E enquanto isso a gente fica com as informações que a gente tem e trabalhando com elas. Muito obrigada por estarem aqui, por ouvirem essa aula,
por a gente ter essa conversa. Obrigada mesmo. Todos vocês que estão aqui, que voltam, compartilhem para geral, por favor. Vamos transformar esse curso aqui num sucesso, que muita gente encontre, porque tem muita gente querendo entender sobre as redes sociais, entender como trabalhar com comunicação aqui nas redes e ficam simplesmente perdidas de como, por onde começar, como funcionam as redes, por que a comunicação é tão importante, como ela está na nossa vida, enfim. E a gente está falando de tudo isso aqui e a gente vai falar ainda mais. Então espero vocês nas próximas aulas e espero também a ajuda de vocês para compartilhar a palavra do Comunique-se Bem por aí, tá? Eu sou Maristela Rosa, vou ficando por aqui. Um beijo enorme, até mais. Lembrando que as minhas referências estão na descrição e as datas das próximas aulas também, tá? Agora sim, beijo, beijo, beijo. Tchau!